Boa noite. Veja nesta edição do Jornal da Câmara. Orador do grande expediente reconhece empresa do ramo da prevenção de incêndios. Porque o meu lema nessa minha administração, nesse meu mandato aqui, é valorizar pessoas de bem. Pessoas que cada vez fortalecem mais a nossa cidade. Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro retoma atividades. A ideia é conscientizar a população sobre o uso de meios alternativos para o transporte, reforçando então a importância da ciclovia. Requerimento para a criação da CPI, que deve investigar a licitação da Prefeitura na compra de grama, já tramita no Legislativo. Isso é um assunto muito sério. Quando se fala em grama, a gente não quer minimizar o assunto na grama, mas é recurso público, é 300 mil que foi investido. Estas e outras informações a partir de agora. O último grande expediente do mês de março ficou por conta do vereador Renato Orlando Tchequer. O parlamentar reconheceu o trabalho de uma empresa criada há quase 3 décadas. Isso é importante, valorizar o trabalho das empresas aqui do nosso município, mostrar o que é o trabalho. A nossa área é uma área um pouco diferenciada, porque o pessoal fala extintor de incêndio. E atrás do extintor de incêndio vem uma empresa que faz os projetos, comercializa, instala e faz os cursos, treinamentos. Então tem todo um trabalho, um grande trabalho por trás do extintor de incêndio. Porque o meu lema nessa minha administração, nesse meu mandato aqui, é valorizar pessoas de bem. Pessoas que cada vez fortalecem mais a nossa cidade. E essa chegou a hora então do empresário, o Lobão, um micro pequeno empreendedor aí que há 30 anos, há quase 3 décadas está nessa área aí. A partir dali os 5 irmãos colocaram o mesmo segmento. Então é 5 empresas hoje distribuídas aí, 3 aqui na cidade e 2 fora, de Passo Fundo. Então, pessoas que realmente mostraram interesse em desenvolver nessa área de mais segurança para a sociedade. Quando a gente é lembrado e valorizado pelo trabalho, principalmente nós que somos aqui do município, nascemos aqui, se estabelecemos aqui, temos a empresa aqui, é importante. Fundada em 1988, a Este Incêndio foi uma das pioneiras a obter a certificação junto aos órgãos competentes no interior do estado. Nós trabalhamos na área da prevenção contra incêndio, comercializando equipamentos tipo extintores de incêndio, placas de sinalização, sistemas de iluminação de emergência e todos os equipamentos da área da proteção contra incêndio. Além da comercialização dos produtos, nós fizemos os serviços técnicos de instalações. Atualmente, a Este Incêndio conta com cerca de 30 colaboradores, atendendo Passo Fundo e outros 40 municípios da região. A nossa empresa hoje ela é uma empresa pequena, ainda uma empresa familiar, mas mesmo assim nós temos em torno de 30 colaboradores, entre engenheiros, técnicos, instaladores, alguns direto com a empresa e outros terceirizados com parceria. O nosso ramo hoje da proteção contra incêndio, eu creio que em Passo Fundo hoje nós temos 10 empresas, entre grande, pequena e média, ela dá um retorno bom para o município. O parlamentar aproveitou para defender uma antiga proposta, em benefício dos pequenos e médios empreendedores. De acordo com Renato Tchequer, o executivo deve dedicar mais atenção ao setor, que desempenha papel fundamental para a economia de nossa cidade. Há muito tempo aí, empresários de grande porte aí ganham áreas, ganham algum tipo de sustentação, trabalho pela prefeitura, e o pequeno e médio empreendedor, infelizmente, nesses últimos anos aí, estão pouco visado, pouco visto, pela nossa administração. Então, eu tenho um projeto agora, depois que eu ingressei nesse meu mandato aqui, de lutar pelo pequeno e o médio empreendedor, pelo menos uma área, que eles consigam instalar suas empresas. Todo pequeno e médio empreendedor que paga aluguel, ele não aguenta mais pagar tanto aluguel, encareceu muito. E às vezes a empresa dele está pequena, não tem como ampliar no terreno da sua casa ou onde está instalado há muitos anos. Todo pequeno e médio empreendedor, ele tenta ampliar os seus trabalhos, atender às suas encomendas. Então, o meu distrito industrial, pequeno e médio empreendedor, é questão de honra lutar por isso sempre.
E para ilustrar sua ideia, o orador do grande expediente citou como exemplo a área da Manitowoc. Com 3, 4 meses que você passou agora, a Manitowoc ali que ganhou 45 hectares de terra, ela abriu falência. No mesmo momento eu pedi aquela área que seja distribuída para o nosso pequeno e médio empreendedor. Porque o pequeno e médio empreendedor que ganhar hoje ali um incentivo de 1.000 metros quadrados, ele consegue ampliar o seu comércio. E aquela área da Manitowoc, eu costumo dizer aquele velho ditado, está dando sopa, está tudo dentro da legalidade. Porque hoje, para você conseguir uma área para o pequeno e médio empreendedor, tem toda aquela burocracia. Porque tem uma vertente, porque tem um pinheiro, porque tem isso, porque tem aquilo. Aquela lá, uma vez que foi liberada, não vai ter esses pretextos. Então a área da Manitowoc lá está dando sopa para o nosso administrador da cidade, aí, o nosso prefeito, pegar aquela área então e direcionar para o pequeno e o médio empreendedor. Dar esse pequeno incentivo que seria o mínimo do que eles precisam e merecem. A Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro retomou os trabalhos. E o primeiro encontro foi para definir a presidência e as metas do ano. Por unanimidade, ficou definido que o vereador Wilson Liu continua na presidência do Grupo Especial. Juntamente com os colegas, ele avaliou o resultado das ações desenvolvidas pela frente nos últimos 3 anos. Os vereadores acharam por bem nos reconduzir por mais um ano. O vereador João Pedro assumiu a vice-presidência e já estamos aí articulando junto com o grupo de mobilidade da universidade, junto com o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, com a Secretaria de Segurança aqui do município, com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Polícia Rodoviária Federal, o CFC, Senat, Lions e outras entidades e pessoas físicas também que participam, que têm interesse em que se promova a educação para o trânsito, para nós formarmos condutores mais tranquilos, mais responsáveis, que dirigem para a vida e não para ser o primeiro da fila. Essa cultura da pole position, que é um pouco da Fórmula 1, que sempre tem que ser o primeiro, essa não é legal, essa não é uma forma de preservar vidas, mas é uma forma de destruir vidas. Então e já marcamos a próxima reunião, dia 4 de abril, então, para a gente discutir o Maio Amarelo, que é uma grande campanha também de conscientização. O presidente da Câmara, vereador Márcio Patucci, acompanhou a retomada dos trabalhos e parabenizou os colegas pela iniciativa. O grupo temporário é um dos 6 que estão em funcionamento na casa. O desafio deles é de envolver a sociedade civil na elaboração de políticas públicas para diferentes áreas. A comissão conseguiu trazer um debate importante, as questões do trânsito, da segurança, ou seja, quais são os verdadeiros parceiros, né, nesse envolvimento. E aqui a gente conseguiu receber entidades, escolas, grupos, poderes públicos, né, na medida em que esses temas foram maciçamente, né, enaltecidos aqui pelo trabalho dos vereadores. Tanto a conferência que foi realizada, ou as demais palestras, as motivações que foram feitas, elas compreendem o resultado objetivo da comissão, ou seja, que é discutir o trânsito, que é estar provocando a todo momento esse assunto, não só pela questão do motorista, mas também pela questão do pedestre, e que de certa forma o Passo Fundo esteja envolvido, né, a comunidade como um todo, nessa preocupação que é nós termos cada vez mais um trânsito seguro. Ainda temos índices que nos preocupam e eu vejo que essa casa tem tido a oportunidade de discutir e debater com todos os órgãos de fiscalização na medida do possível. Na reunião também foram eleitas as prioridades para o ano. E de acordo com o presidente, a educação continua sendo foco. A ideia é conscientizar a população sobre o uso de meios alternativos para o transporte, reforçando então a importância da ciclovia. O mundo inteiro está sinalizando e assim de forma acelerada criando espaços para a locomoção em veículos de 2 rodas. Sobretudo hoje está mais forte a questão da bicicleta e aí precisamos expandir as ciclovias, mas isto não basta. Nós precisamos trabalhar a consciência das pessoas, porque uma coisa é você saber pegar uma bicicleta e se equilibrar e não cair. Outra coisa é saber você transitar e competindo com pedestres, competindo
dirigindo com veículos de 4 rodas e saber as manobras corretas. Então, há um longo trabalho agora a ser feito para a conscientização. Isso se chama educação e é isso que digamos, o objeto principal da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro é a educação. E nesta noite, logo após a sessão plenária, você assiste ao Esporte na TV. Saulo Covatti recebe o professor Deco, um incentivador do futsal nas categorias de base. Tenho uma base de uns 12 a 13 alunos que são social e a gente, desde quando abriu a escolinha, a gente faz essa parte. Porque a localização também da escolinha ali é perto de outros bairros, né, mais humilde, e a criança gosta de jogar futebol. E ainda mais uma escolinha, né, que tem o professor que vai ensinar, que depois vai para a competição, que vai para o campeonato. Então, a gente incentiva, dentro do possível, sempre aqueles guris que não têm a condição financeira de estar lá participando das competições, participando dos treinamentos. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em 1 minuto. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Sobre o efeito de álcool, o condutor tem o seu tempo de reação alterado. E isso no trânsito significa que você vai precisar de alguns metros a mais para parar o seu veículo. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte no trânsito. Então, atenção condutores e pedestres. Se beber, não dirija. O Jornal da Câmara retorna para falar da possível criação de uma CPI. Já tramita no Legislativo o requerimento protocolado pelo vereador Eduardo Pelicioli. A CPI é para investigar um possível superfaturamento na compra de grama, que foi plantada em avenidas da cidade. De acordo com o proponente do requerimento, o valor pago por 13 mil metros quadrados foi de quase R$300 mil. Por isso, ele questiona a licitação 15 de 2015. Fizemos todos os encaminhamentos necessários, então a gente buscou as informações que estavam no site da Prefeitura, buscamos outras informações com outras fontes e, enfim, infelizmente não se tem como dar continuidade aos trabalhos sem ter todos os documentos fornecidos pela Prefeitura e algumas situações que nós queremos ouvir, o proprietário, a secretária, todos que estiveram envolvidos com a compra dessa grama que tem índice de superfaturamento. O que nós fizemos foi, além de fazer uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado, além de fazer uma denúncia no Ministério Público Estadual, apresentar uma resolução solicitando a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do superfaturamento da grama. Para o protocolo de uma CPI, é preciso a assinatura de 1/3 da Casa, ou seja, 7 parlamentares. O documento em tramitação teve o apoio de 8. Entre eles, Eduardo Pelicioli, Isamar Oliveira, Rui Lorenzato, Paulo Pontual, Marcos da Silva, Sidney Ávila, Cláudio Luiz Rufa Soldá e da vereadora Cláudia Furlaneto. Com a mudança de partido, a vereadora está na base de governo junto ao PCdoB, mas ainda assim decidiu apoiar a investigação sobre a compra de grama. Estarei sempre buscando clarear os processos, principalmente que envolvam dinheiro público. Então esse é o nosso papel, esta é a nossa responsabilidade, né? Esse processo de CPI, esse processo da grama, que é a pauta, ela vem antes da minha mudança de partido, né? Então eu já tinha feito com muita tranquilidade, mas a minha mudança ela não requer uma mudança de posicionamento. O
que eu penso que é certo, o que eu penso que não está legal, a gente tem que tentar colaborar e mudar, fazer com que dê certo. Com a assinatura da maioria dos membros da oposição, o vereador Rui Lorenzato afirma que o grupo trabalha em sintonia. Estamos fazendo ações, movimentos unidos, os vereadores unidos da oposição, no sentido de dar um esclarecimento maior para a comunidade de Passo Fundo com relação a muitas coisas negativas que está acontecendo, que é o fato aí da grama, né? Quero dizer, superfaturamento da grama, né? Essa questão inaceitável, porque no caso, uma grama comprada pela Câmara de Vereadores, R$ 9,20 o metro quadrado, enquanto que o Executivo Municipal compra na mesma empresa, pagando R$ 20 o metro quadrado desta mesma grama. Então é questões inaceitáveis, nós temos que esclarecer essas coisas, né? Eu acho que uma administração ela tem que fazer uma administração enxuta, uma administração para a população, traçando políticas públicas cada vez melhores para dar um resultado melhor para a comunidade de Passo Fundo, gastando bem o recurso. E isso não é gastar bem. Caso seja instaurada, a CPI terá o prazo de 180 dias para apurar as irregularidades apontadas na denúncia. Mas antes de ir à votação, o requerimento passa pela análise da Procuradoria. Neste momento, os juristas avaliam 2 pedidos, este sobre a grama e outro sobre o carnaval. O presidente Márcio Patucci comentou o assunto. O pedido de CPI ele é uma condição do vereador, né? Ou seja, esses requerimentos eles são regimentais, né? Há uma estruturação para isso. Claro que também é uma formalidade, né? A Procuradoria ainda está analisando os 2 pedidos, né? E havendo condição, os pedidos serão aceitos. Se não houver condição, eles serão indeferidos e arquivados. O líder do governo, vereador Alex Necker, considera desnecessária a atitude tomada pelos colegas. Ele acredita que um pedido de informações seria suficiente para sanar as dúvidas em torno do tema. O vereador proponente do requerimento de abertura de CPI encaminhou um pedido de informação e 2 dias após ter protocolado o pedido de informação na casa, ele encaminhou o requerimento de abertura de CPI, ou seja, ele não aguardou nem a tramitação do seu primeiro pedido dentro da própria Câmara de Vereadores para dar o passo seguinte numa CPI. Nós temos aqui o procedimento de outros colegas vereadores que sugerem o convite à secretaria responsável pela licitação para que venha à Câmara para fazer a explicação e apresentar o conjunto de respostas aos questionamentos formulados, antes mesmo de uma CPI. E me parece que o tema está sendo supervalorizado por uma questão de achismo. Eu acho que o vereador Eduardo Peliciori discorda e reafirma a importância de uma apuração mais rígida sobre a compra da vegetação com valores acima de mercado. Isso é um assunto muito sério. Quando se fala em grama, a gente não quer minimizar o assunto na grama, mas é recurso público, é 300 mil que foi investido usando um fundo compartilhado com a Corsã, que deveria ser investido em saneamento básico e em tubulação pluvial. Nós temos diversas situações, né, que a rede de esgoto não atende a população, que o saneamento pluvial está entupido, Boca de Lobo entupido, e gastar esse valor em grama e deixar essa população desassistida nos bairros é uma situação a qual nós não devemos aceitar. Primeiro, a indicação do recurso foi usado muito errado. Segundo, o superfaturamento é inaceitável, isso é improbidade administrativa e é o que nós buscamos comprovar. E a CPI da Codepas continua trabalhando. O recado foi dado na sessão plenária de ontem. Veja o que disseram os vereadores Paulo Necli e Marcos da Silva. Quero anunciar que principalmente a comissão da CPI, né, doutora Luciana? Da CPI, o nosso presidente deferiu o pedido feito pela comissão para a contratação, Sidney, de um engenheiro mecânico. Então, Marquinhos, a CPI não está parada, ela está trabalhando. Para nós darmos uma resposta à população que vive nos cobrando, no caso do sucateamento da frota. Fico feliz, tenho certeza que a população vai ter a resposta e sim, nós vamos encontrar os culpados por
o acontecido do sucateamento de frota dos ônibus da Codepos. Assista à sessão plenária na íntegra logo após o bloco de intervalos. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.